Neste sábado, uma oportunidade de crescimento para o Santos na tabela e para alguns jogadores que estão pedindo passagem no time de Fabian Bustos. Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o pré-jogo, afinal de contas. Neste sábado tem Santos e Red Bull Bragantino, 9 da noite, na Vila Belmiro. Jogo que marca o retorno do Santos à sua casa, depois de 2 partidas fora. Resultado positivo, né? 3 pontos contra o Juventude, 1 ponto contra o Atlético Mineiro. O Santos que subiu na tabela do Campeonato Brasileiro, está em 8º lugar, exatamente uma posição acima do Bragantino, portanto este será um confronto direto. E o Santos pode ter novidades, aliás, pode ter não, vai ter com certeza novidades na escalação, algumas até indo ao encontro do desejo do torcedor. Eu já vou falar sobre estas mudanças e sobre a importância desta partida, mas antes os nossos recados. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça um pouco mais da Isatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante para o nosso trabalho ser mais reconhecido, e se quiser, torne-se membro do canal. Bom, antes de mais nada, dizer aos senhores que estarei na Vila Belmiro neste sábado, lá no Retão, né, Portão 1 e 2, estarei por lá junto com o produtor, meu filho João, que faz aniversário neste domingo, dia 19, ele vai fazer 17 anos, e falei assim, vamos à Vila, presente de aniversário para você, e agora eu espero que os jogadores deem um presente pro produtor também no aniversário dele. Ele que, coitado, já está tão sofrido com o Santos ultimamente, né? Quando o Santos foi campeão da Libertadores, ele era muito pequenininho, ele não lembra direito, né? E depois daquilo foi só pedrada, né? Especialmente contra o Palmeiras. Então, eu torço sempre para a geração dele, para os meninos da geração dele começarem a ver mais vitórias. Os amigos dele da escola também vão para o jogo, mas vão para outro setor, enfim. É uma molecada dessa faixa etária, 15, 16, 17 anos, que precisa ver o Santos ganhar jogo e ganhar campeonato, né? E a gente precisa estimular a ida deles aí ao estádio, né? Participar mais dos jogos na Vila Belmiro. Então, lá estaremos. Tomara a Deus, com fé em Deus, que dê tudo certo nesta partida. E eu fiquei com uma esperança renovada para essa partida contra o Bragantino, que eu repito, é um confronto direto, os dois times têm 17 pontos, campanhas exatamente iguais, a única diferença é um saldo de gol que o Santos tem superior. Os dois times têm 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas no campeonato, 16 gols marcados, só que o Santos sofreu 11 e o Bragantino sofreu 13, o saldo do Santos é 5, o do Bragantino é de 3, por isso que a gente está na frente do Bragantino. E olhando para a rodada do campeonato, vejo uma possibilidade real, dependendo do que acontecer, do Santos pular para o 4º lugar neste final de semana, quando terminar a rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, só na segunda-feira, que tem São Paulo e Palmeiras, aí sim o Santos pode terminar a rodada em 4º lugar. E é um jogo extremamente importante por essa questão da tabela, e por isso eu acho que o Bustos esboçou um time que vai ser bastante ofensivo, mas não vai ser aquele ofensivo avacalhado, vai ser um ofensivo equilibrado, se for o que está sendo anunciado aí nas prévias, para ganhar o jogo, ganhar moral, somar 7 pontos em 3 partidas e ir para os 2 jogos contra o Corinthians, primeiro pela Copa do Brasil na quarta-feira e no final de semana que vem pelo Campeonato Brasileiro, os 2 jogos lá em Itaquera, com o moral mais elevado, né, com a parte psicológica reforçada. E quando você tem um time em formação ou um time que tem muitos jovens, isso faz toda a diferença, né? Para jogadores jovens faz toda a diferença. E aí vamos à escalação, as 2 prováveis escalações do Bustos que a gente viu aqui na tarde desta sexta-feira. O Lucas Mussetti no UOL postou que o Léo Batistão retornou, né? Participou dos treinamentos,
recuperado da lesão na coxa. O Madison está com lesão muscular também, mas também tem Covid-19. A gente torce aqui para uma boa e rápida recuperação do Madison. E não tem o Maicon também, né, com lesão muscular. E aí eu tinha dito, logo depois da partida de terça-feira, que se eu sou o Bustos, com o Kaique tendo feito 3 partidas como titular e capitão da seleção brasileira sub-20, e como o Velasquez anda dando susto na gente o tempo todo, eu usaria o Kaique nesta partida ao lado do Bauerman. E é o que provavelmente vai acontecer. A escalação do Lucas Mussetti. João Paulo, Lucas Braga na lateral direita. Vamos torcer para ele dar conta do recado no aspecto defensivo. Kaique, Bauerman e Lucas Pires, que volta de suspensão. Rodrigo Fernandes, Zanocelo. E aí a formação de um quarteto que eu acho que tem tudo para dar certo. Bruno Oliveira começando como titular. Aliás, o Bruno Oliveira que deu uma boa entrevista para o Diário do Peixe, falando inclusive, lembrando o fato dele ser torcedor do Santos, né? Que para ele essa oportunidade tem sido quase que um sonho. Então o menino joga, é um menino da vila, até o termo utilizado pelos meninos lá do Diário do Peixe, um menino da vila adotado, né? E que já mostrou nos últimos jogos um potencial, meteu bola para o Lucas Braga, chutou bola na trave no jogo da Sul-Americana, deu trabalho para o Everson lá no jogo do Mineirão, entrou bem, ao meu ver, na partida, deixou o Juan na cara do gol, é que o Juan pegou mal. Então é um jogador que tem visão e uma articulação. O Santos até hoje, com o Bustos, não entrou em campo com essa formação. Então, repito, Bruno Fernandes, Rodrigo Fernandes, Vinícius Zanocelo e Bruno Oliveira, e aí à frente com o Léo Batistão ali pelo lado direito, o Júlio mais pelo lado esquerdo e o Marcos Leonardo lá de centroavante titular que ele é. Então seria um 4-2-3-1 com Batistão, Bruno e Júlio voltando para o lado esquerdo, mas eu acho que eles podem até inverter eventualmente. O Bruno pode ir para a esquerda e o Júlio ficar pelo meio, recompondo ali a parte defensiva. E vocês sabem que eu tenho defendido aqui a escalação do Santos com 3 volantes, e inclusive na postagem do Globoesporte.com, a dúvida, a escalação é praticamente a mesma, apresentada pelo UOL, João Paulo, Braga, Kaique, Bauerman, Lucas Pires, Fernandes, Zanocelo, e aí para o Globo Esporte tem a dúvida Bruno Oliveira ou Sandri, que também é uma formação que eu defendo. Eu acho que pode funcionar também, com mais liberdade para o Batistão, que não vai precisar voltar tanto para marcar, né? Com o Johan Júlio e o Marcos Leonardo. As duas me agradam, mas eu desta vez gostaria muito de ver esse 4-2-3-1 com o Bruno sendo utilizado pelo técnico Fabiano Bustos. E é um 4-2-3-1 que não tem, quer dizer, é uma linha de 4, digamos assim, 3 meias mais um atacante, que não é como o Bustos usa regularmente, 2 centroavantes e 2 pontas, aí você tem aquela defasagem no meio de campo. Acho que é um time que tem jogadores com capacidade de articulação e jogadores de finalização, com a volta do Batistão ali ao lado do Marcos Leonardo. Então, me agrada esta escalação, mas a outra também do Globoesporte.com acho que pode funcionar, se dá um pouquinho mais de liberdade para os atacantes que tem que recompor menos. E claro que o Bustos vai ter no banco aquelas opções, né? O Juan, que vinha jogando, ele tem o Lucas Barbosa, que ele não vem utilizando, mas está lá à disposição, né? Enfim, tem o Ricardo Goulart, tem o Angulo, tem essa rapaziada ali, né? Se ele precisar por qualquer motivo, tem esses jogadores ali à disposição no banco de reservas, e tem o Ângelo principalmente, né? O Ângelo, que é um jogador extremamente talentoso, que tem um drible diferente, que quebra a linha e que pode, em uma necessidade, entrar para resolver o jogo ou para sacramentar aquilo que já tiver encaminhado. Então, o técnico do Santos, ele não pode reclamar que ele não tem boas alternativas para montar o Santos, especialmente do meio campo para frente. Meio campo para trás, a gente tem as preocupações, né? O Kaique, que já está há um tempo sem ser titular da equipe principal, o Velasquez, que anda dando alguns sustos na torcida, e principalmente o Lucas Braga de lateral, começando o jogo. Uma coisa é o cara ser ala, né, com 3 zagueiros, outra coisa é ele ser um lateral, que vai à frente bem, chega no ataque,
Então, vamos ver a parte defensiva. De toda forma, Lucas Pires desce muito, Lucas Braga desce muito. Se você tiver um meio armador, o Júlio naquela composição dele ali e Marcos Leonardo mais Léo Batistão, o time vai entrar recheado de opções ofensivas, de alternativas ofensivas. Tomara que o sistema defensivo ele segure o tranco. Só antes de finalizar, queria dizer aqui uma coisa, que nas últimas horas cresceu a discussão em torno da saída de jogadores jovens do Santos, porque o Santos já disse que precisa vender atletas nessa próxima janela, porque tem uma meta, inclusive orçamentária, de arrecadação com venda de jogadores. E eu espero sinceramente que se tiver que se desfazer de alguém como o Marcos Leonardo ou o Ângelo, que pelo menos essa venda seja por valores dentro de uma realidade para o Santos positiva e não para o empresário do jogador, né? Que empresário do jogador ele não quer nem saber, ele quer que venda logo porque ele morde depois no salário do cara lá na Europa. Então, se acontecer, né, que aconteça por um valor elevado. Eu acho que o Marcos Leonardo e o Ângelo, o Santos talvez até tenha mais mercado, mas talvez não precise vender se vier, por exemplo, uma proposta pelo Kaique. O zagueiro que estava lá, titular da seleção brasileira, também é observado por times da Europa. Então, se vier uma boa proposta para vender o Kaique, acho que o Santos chegar na meta e não precisa se desfazer dos seus atacantes. Tem outros jogadores que podem sair, o Robson Reis tem vira e mexe proposta, teve sondagem da Turquia, agora parece que tem alguma coisa de Portugal chegando para ele, enfim, e o Santos também precisa da grana, além de colocar em dia algumas contas do fluxo de caixa, pagar algumas dívidas. Se quiser contratar alguns reforços, precisa ter de onde tirar esses recursos. A única coisa que eu acho que a gente tem que pegar leve, porque assim, está exagerado o debate em cima disso. O Santos tem 2 jogos contra o Corinthians semana que vem. Não é hora de ficar discutindo se o Marcos Leonardo e o Ângelo vão embora. Falta um mês para a janela abrir. Em um mês, o Santos pode estar na quarta de final da Copa do Brasil, na quarta de final da Copa Sul-Americana e numa posição super positiva na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, assim, jornalisticamente a gente cita o fato de que está havendo esse tipo de conversa, mas eu particularmente não vou ficar dando trela para essa história não. Eu acho que não é hora da gente falar disso. Tem 2 jogos contra o Corinthians semana que vem que esse noticiário voltado para eventuais negociações desses jogadores só volte à pauta na hora certa, que vai ser lá quando abrir a janela. O Santos, por exemplo, vai poder usar o Miguel Terceiros quando abrir a janela, ainda não pode. O próprio Pirani só vai poder estrear no Cuiabá quando abrir a janela. Então tem muita coisa para acontecer em relação aos jogadores do Santos, quem pode chegar, quem pode sair, enfim. Essa é uma questão importante, acho que a gente tem que acalmar um pouco, Eu vejo a torcida muito ressabiada, muito nervosa com essa coisa de já querem vender, se vender vai vender por pouco, ou então vende logo e bota outro no lugar. Enfim, vamos ter paciência com isso. E para fechar, hoje, nesta sexta-feira, eu entrevistei o Rafael Porcari. Na verdade, ele participou do Esporte em Destaque, ex-árbitro, comentarista de futebol. Quem quiser prestigiar aqui, eu subi no canal também, anterior a este vídeo, as explicações que ele dá a respeito do árbitro de vídeo. Eu fiquei preocupado já com o cidadão que vai apitar neste sábado na Vila Belmiro, que é fraquinho, segundo o Rafael Porcari, está lá toda a entrevista, e ele detalha o porquê o VAR brasileiro não é confiável. Tem uma série de questões, quem deveria gerar as imagens, a operação do sistema. Diz que o software até é bonzinho, o problema são outros detalhes. Então, para não dar spoiler, e até para vocês prestigiarem, ajudarem o canal, vão lá no vídeo anterior, que tem esse bate-papo que foi muito bom com o Rafael Porcari, falando sobre arbitragem. E aí, quando estava terminando o programa, ele teve lá uma dificuldade técnica. Aliás, o Rafael está em Bragança, e deu uma ilustrada para a gente também em relação ao momento do Bragantino. Eu tinha feito uma pergunta para ele, porque eu vi isso no CT na quarta-feira, no jogo do Sub-20, algo que eu não vi há muito tempo, que era a história de você ter 2 lances, tiro livre indireto dentro da área. Repito, há muito tempo que eu não via isso acontecer. E o árbitro que apitou Santos e Água Santa, ele conseguiu dar 2 vezes
lances desse jeito, né? Dentro da área do Santos. Eu perguntei para ela, pô, isso é normal? Acontece? Eu falei, então, como não deu para responder não, eu falei, então você faz o seguinte, me manda um áudio, que eu vou reproduzir aqui pelo WhatsApp mesmo, e a gente tira essa dúvida. Deixa eu só aumentar o volume aqui um pouquinho mais, para todo mundo ouvir direitinho. E vejam só o que o Rafael Porcari me falou a respeito dessa história. Eu achei que não existia mais, mas vamos ver. Alex, lances onde há o tiro livre dentro da área, tiro livre indireto, o famoso 2 toques dentro da área. São situações raras no futebol, mas que a regra do jogo ainda permite. Por exemplo, pé alto, levantou muito o pé o zagueiro, você não vai configurar uma infração de tiro livre direto, porque dentro da área é pênalti. Então você ainda marca o lance de 2 toques. E uma outra situação é a da falta técnica, quando você pede a bola para algum adversário. Mas, cá entre nós, são lances raros e se acontecer numa partida hoje. Agora, 2 vezes em uma partida, olha, aí já é demais. É possível, mas é muito raro. Pois é possível, mas é muito raro. Que coisa! Só em jogo do Santos e da base, que não tinha VAR nem nada, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Em outras partidas, se bobear, o cara levantava o pé e o juiz era capaz de dar pênalti. Mas no jogo do Sub-20 deram tiro livre indireto dentro da área. 2 vezes. Tá certo, meus caros? Então é isso. Não sei como é que eu vou fazer, né, nessa partida deste sábado. Claro que vai ter vídeo pós-jogo. Se der, eu gravo alguma coisinha lá da Vila. Só não sei se vai dar para subir de lá, porque a internet não deve ajudar muito, né? Mas eu faço talvez um registro rápido lá. E aí suba assim que chegar em casa, porque já vai ser tarde, e deixo para fazer no domingo alguma coisa mais elaborada, ou misturo as coisas, sei lá. A gente aparece aqui de algum jeito, né? Ou posto lá direto quando chegar aqui, faço alguma outra coisa. Conteúdo não vai faltar no nosso pós-jogo aqui do Canal 10, tá certo? Então é isso, vamos acompanhar, torcer para que dê tudo certo, para que não chova na hora do jogo, lá estaremos, torcendo pelo Santos e observando de perto, mais uma vez, o time do Fabian Bustos e o que ele vai apresentar com estas 2 formações. Pode ser que ele surpreenda, o Bustos sempre surpreende na hora da partida, na hora de divulgar a escalação 1 hora antes, mas se for uma dessas 2 alternativas, eu acho que está valendo a pena, né? Vai ser bacana para o torcedor acompanhar. Tá certo, meus caros? Então é isso. Neste sábado, quase no domingo, a gente se encontra novamente analisando tudo de Santos e Bragantino. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.